Olá, meus nihongosos amados, amantes da língua japonesa, tudo bom com vocês? O Genki desu ka? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aproveitar uma notícia recente, mas não tão recente, para ver se nós aprendemos alguma coisa de japonês. E fica tranquilo, eu vou explicar tudo isso depois da vinheta, vamos vinhetar. Destrave seu japonês comigo. Muito bem, só IA mesmo para fazer eu ficar um cantor. Ainda bem que eu ganho a vida dando aula de japonês e não cantando, tá certo? Muito bem, para quem não sabe, eu estou gravando essa aula aqui no meio da Copa do Mundo e está acontecendo muita coisa na Copa do Mundo, muita coisa mesmo. E uma coisa que aconteceu e ficou bem legal, né, foi as zebras, né? E a maior zebra talvez até agora tenha sido Cabo Verde e o fenômeno Vozinha, né? O fenômeno Vozinha, aquele goleiro de 40 anos que realmente fechou o gol contra a Espanha e ajudou muito também. Na data desse vídeo já teve o segundo jogo de Cabo Verde, já empataram de novo. São estreantes e ainda não perderam, né? Mas eu não tô aqui para falar de futebol, não. Tô aqui para falar de japonês, tá certo? Então vamos aproveitar isso, essa notícia, o Vozinha, Cabo Verde, e vamos ver o que a gente pode aprender de japonês aproveitando isso tudo. Vamos ver? Vamos lá. Então agora eu vou compartilhar minha tela. Aqui. Aula especial que eu preparei aqui, ó. O paredão do Vozinha e o aperto no supermercado. Que coisa, que relação as duas coisas têm, né? Nós vamos ver isso agora. E o que nós vamos aprender nessa aula? Para quem não sabe, deixa eu até voltar aqui. Para quem não sabe, esse aplicativo que eu acabei de compartilhar com vocês a tela é um aplicativo meu próprio que eu mesmo fiz. Tô me achando, né? Tô me achando. Para ter aulas particulares com os meus alunos. É nele que eu dou as aulas. Então, se você tiver aula, os alunos que têm aula comigo têm aula desse mesmo jeito, tá? Então é uma boa, ótima ideia para você ver como é que são as minhas aulas, tá certo? Vamos voltar aqui, navegador aqui. O que nós vamos aprender aqui, ó? Clicando aqui embaixo, ele vai para a nossa gramática hoje, tá? Contraste e concessão. Contraste por meio de noni, tá? É uma partícula, na verdade, uma conjunção de partículas no meio da frase, e concessão por meio desse daqui, ó. Temo ou demo, depende da situação. Essas duas coisas que a gente vai ver. Tudo isso no contexto qual? Contexto do. Deixa eu colocar isso aqui para ficar com a minha mão livre. No contexto da Vozinha, né? Ou do Cabo Verde. Vamos ver o que vai acontecer, tá? No final, vai ter uma coisa bem legal que é uma historinha. Historinha. Eu gosto muito de historinha. Storytelling, quase tudo. Bem, quem assistiu a Copa do Mundo viu o impossível acontecer. A pequena seleção do Cabo Verde empatar contra a Espanha. Quem foi o herói? O goleiro Vozinha, 40 anos. Tanto é que fizeram campanha para ele, ele tinha 40 ou 50 mil seguidores, agora já tem quase 15 milhões de seguidores, né? Tá certo? Então vamos aproveitar isso, tá no hype aí, e nós vamos aprender um pouquinho de japonês. Aprender sobre contrastes, adversidade e superação, né? Sabe quando você quer dizer, apesar de a Espanha ter atacado, ela não fez gol? Ou, mesmo que seja difícil, vou conseguir? Então, para frases ou para estruturas como esta, né, apesar de, mesmo que, é que nós vamos usar esse noni e o temo, tá? E nós vamos ver isso com a cena de fundo do Vozinha, do Cabo Verde, e também nós vamos ver uma cena colocado isso na prática entre Mariana e a Sato-san, como que eles usam isso, elas usam isso no supermercado, também fazendo referência ao Vozinha e ao Cabo Verde, tá certo? Prosseguindo, primeiro, a partícula noni, significado, apesar de, embora, dá um contraste, são duas ideias contrastantes. Apesar de a primeira ideia ter acontecido, a segunda ideia também acontece ou não acontece, tá certo? Então, apesar da primeira ideia, tem a segunda, ok?
Imagine a balança quebrada. Eu gosto muito disso porque essas analogias nos fazem entender muito bem. Você coloca um peso de um lado, expectativa natural, mas o prato de balança sobe em vez de descer. O resultado é inesperado. Eu coloco o peso aqui, mas em vez de descer, o negócio sobe. A partícula noni é exatamente isso. Você conecta uma frase, a frase A, uma frase B, para indicar que apesar de A ser verdade, apesar de A ter acontecido, B é totalmente ao contrário do esperado. O sentimento de surpresa, indignação e adversidade é forte, tá certo? Então, isso se chama-se contraste, tá? É uma conjunção adversativa para quem gosta de gramática. Como conectar? Verbos e adjetivos e conectam-se na forma simples, direto. Shiai miru no ni, nemui no ni. Um pouquinho de contexto de gramática japonesa aqui, tá? Existem classificações gramaticais das palavras, igual existe no português, verbo, adjetivo, advérbio, enfim, existem algumas classes, né? Pronomes, né? Só que pronome só existe no português, lá eles chamam de substantivo. Então, quando antes do noni vem um verbo ou um adjetivo na forma i, que são duas classes de palavra do japonês, nós conectamos direto no ni, só colocamos o noni. A coisa muda quando é substantivo e adjetivos na forma na. Tem dois tipos de adjetivo no japonês. Aí exigem a partícula na antes do noni, ou seja, yasumi, um substantivo, descanso. Yasumi na noni, não yasumi noni. Yume, um adjetivo na forma na. Yume na noni. Né? Então, apesar de ser famoso, apesar de ser descanso ou de descanso, né? E aqui, ó, Shiai miru no ni, apesar de ver o jogo. Nemui no ni, apesar de estar com sono. Né? Apesar de estar sonolento. Então, muito depende dessa palavra que vem antes, se nós vamos colocar ou não o noni, o na, a partícula na, tá? Mas o noni em todas as situações, significando o que nós vimos aqui em cima, apesar de, embora, tá? Entendido isso, vamos para os nossos exemplos, tá? E aqui tem uma característica bem interessante, tá? E para ter a pronúncia correta, nós clicamos aqui, ó, e o sistema busca a pronúncia correta, falada de uma maneira bem pausada, tá? Para quem está começando e precisa treinar o ouvido numa outra língua, eu vou clicar aqui e vai, depois de uns 3 segundinhos, vai tocar a frase, né? E espero, né? Espero que isso não me faça passar vergonha ao vivo e a cores. ス Não é ペ ao イ vivo? ンがシュートを何回も打ったのにゴールが入りませんでした。 Muito bem, né? Aí, tá vendo? Falou bem devagarzinho, com a pronúncia correta, né? E o que está escrito aqui? Nós temos, ó, Spen ga shuto nankai mo uta no ni goru ga hairimasen deshita. Foi isso que falou, né? Muitas palavras aqui para nós aprendermos. Engenharia reversa da frase. Spen, Espanha. Chuto, chute. Nankai mo, mesmo muitas vezes. Uta, bateu. O pé da letra bateu, mas chuto ou utsu é chutar, tá bom? Então, bater o chute para eles é chutar. No ni, ou seja, apesar de ter chutado muitas vezes a Espanha, gol, hairimasen desta, não entrou no passado polido. Ou seja, apesar de, tá vendo? Ó, apesar de a Espanha ter chutado muitas vezes, não entrou o gol, tá certo? E aí nós temos aqui a tradução. Apesar de a Espanha ter chutado muitas vezes, o gol não entrou. Ok? Vamos para o nosso próximo exemplo. Aqui também nós vamos pedir para a inteligência artificial fazer a pronúncia correta. ボジーニャは40歳なのに
スペインの攻撃をすべて防ぎました。Oh, ele é o herói, né? Então, bodinha. Interessante que isso daqui é muito pouco usado, tá? Ni mais ya pequeno, né? Fica nha, nha. É um pouquinho diferente do nha do português, mas é o que eles têm mais próximo disso, tá? Bodinha. Eles também não falam Z, né? Vozinha, eles não conseguem nem vô, né? Eles falam bodinha, ó. E onde sai nanoni, tá vendo? Aqui, ó, esse aqui é um substantivo, né? 40 anos de idade. Spen no kogeki o subete fusegimashita. É o que está escrito aqui. Uma outra característica que eu queria mostrar aqui desse aplicativo, né? Desse sistema que eu coloquei aqui, é aqui, ó, dicionário. Tá? Vamos supor que estamos lá no meio da aula e nós queremos saber melhor o significado de alguma palavra aqui. Tá vendo que agora elas estão todas isoladas, né? Vamos supor que seja kogeki. Eu coloco o cursor aqui em cima de kogeki e vamos lá. E não sai nada, né? Ou seja, dá. Mas kogeki é ataque, tá? Kogeki é ataque, tá? Deveria sair e já é uma boa coisa para me arrumar para da próxima vez não passar vergonha ao vivo, tá certo? Então, fazendo a engenharia reversa, né? Bodinha, desse jeito, tá? É a vozinha. E onde sai 40 anos na Noni, ou seja, apesar de ter 40 anos, Espanha, kogeki, ataque, subete todos, fusegimashita, impediu. Então a tradução, apesar de vozinha ter 40 anos, ele defendeu ou impediu todos os ataques da Espanha, tá? Esse verbo fusego significa impedir alguma coisa, tá? Ok? Mas aqui foi traduzido defender. Ok, mais uma frase. Também o Noni está aqui no meio, né? Vamos ouvir. 強いシュートだったのに、キーパーが止めたよ。Muito bom, né? Vamos lá. Colocar em letras que nós podemos, ou os mortais também podem entender, né? Tsuyoi shuto. Tsuyoi é forte, shuto é chute mesmo. Data, coloca isso no passado, foi um chute forte. Noni, apesar de ter sido um chute forte. Kipa, goleiro, né? Vem do inglês, por isso que tem essas letras mais quadradinhas. Aliás, tem muitas letras quadradinhas aqui. É o nosso famoso katakana. Tometa, parou. Ou seja, né? Apesar de ter sido um chute forte, o goleiro parou, o goleiro defendeu, né? Ok? Ok. Então aqui mais uma vez, noni, noni, apesar de, né? Temos mais um exemplo aqui. Vamos ouvir. スペインは勝つと思っていたのに引き分けになったね。Isso foi muito bom, né? Então, colocando aqui, ó, Spain wa katsu to omotte ita no ni hikiwake ni natta ne. Ele foi o que falou, né? Então, mais uma vez, Spain, Espanha, katsu, ganhar, to omotte ita. Então, a Espanha, omotte ita, pensava, katsu, que ia ganhar. Apesar disso, então, tá, apesar de a Espanha pensar que ia ganhar, hikiwake, empate, ni natta, se tornou ou ficou um empate, tá certo? Acabou o empate, né? Muito bom. Temos mais? Não, nós temos aqui o tome cuidado, tá? Isso aqui é uma seção das aulas que tem que de erros bem cometidos entre os brasileiros que aprendem japonês e uma diquinha para não se cometer esses erros. No caso aqui, ó, um erro clássico é esquecer do conectivo na quando se usam substantivos ou adjetivos na antes do noni. Erro clássico, ó. Yume no ni kare wa totemo shizuka desu, né? Ó, yume
um adjetivo na forma na. Então precisa yume na no ni, tá? Por que o cérebro falha? Tentamos traduzir diretamente, apesar de famoso, e grudamos o noni na palavra. Mas o japonês, yume é um adjetivo na e precisa de suporte, tá? Ele precisa de um conectivo. Então, yume na no ni kare wa totemo shizuka desu. Com o tempo, se acostuma a classificar as palavras, né? Em substantivos e adjetivos na forma na, e a gente consegue fazer isso de forma natural, sem pensar muito, tá? No começo, realmente precisa pensar um pouco, mas nada que o japonês não entenda, tá? Ele vai achar um pouco estranho, ele vai entender o erro, ele vai entender que está faltando uma partícula, ou que você colocou uma partícula a mais, mas o sentido é transmitido. Próxima estrutura, temo, mesmo que, mesmo se, tá? Então vamos lá entender. Pense agora na capa de chuva de Teflon. Não importa a tempestade que caia sobre ela, o seu corpo continua 100% seco. A estrutura temo diz exatamente isso. Mesmo que a condição da primeira frase ocorra, a consequência da segunda frase não vai mudar. É uma concessão hipotética ou real. Ou seja, mesmo que aconteça A, B vai permanecer. O mesmo que não aconteça A, B vai acontecer. É isso, entendeu? Então, mesmo que uma situação ocorra, não muda o desenrolar do processo, tá? Como conjugar na forma T mais mo, tá? Então, nós temos algumas coisas, algumas classes de palavra, na verdade, verbo e adjetivos na forma I, que se conjugam na forma T e nós colocamos a partícula mo, tá? Então, mudar para a forma T nos verbos, né? E adicionar mo. Taberu, tabete, mo. Adjetivos na forma I. Substitui o final por temo mais o mo. Então, vamos lá. Takai, takakutemo. Certo? Então, verbos e adjetivos na forma I são conjugáveis, tá? Taberu, tabetemo, nomo, nomdemo, depende da conjugação, tá certo? Adjetivos na forma I são todos aqueles que terminam com o hiragana I. Então a gente tira takai, takakutemo, hikui, hikukutemo, tá? Então mesmo que seja caro, mesmo que seja baixo, mesmo comendo, mesmo bebendo, é essa a ideia que se passa, tá? Agora, nos substantivos e adjetivos na forma na, percebeu que a diferença é sempre essa? De um lado, verbo e adjetivos na forma I, do outro lado, substantivos e adjetivos na forma na. E as regrinhas, elas se dividem nessas duas classes, por assim dizer. Aqui, nós só colocamos demo, que seria uma palavra que tem esse mesmo sentido, tá? Na verdade, é uma conjunção de duas partículas, a partícula D mais mo. Mas elas duas juntas dão esse mesmo sentido de apesar de. Então, cantam, fácil, cantandemo, apesar de fácil. Yasumi, descanso. Yasumi domo, mesmo sendo descanso. Correto? Então vamos lá, entendido essa parte das regrinhas, nós queremos ir para os exemplos. Então vamos lá. どんなに強くシュートしても、ゴールキーパーが防ぎます。 Muito bom. Nós temos aqui, ó, temo, que é o verbo suru mais o temo, né? Então, donna ni tsuyoku shitemo, né? Então, shuto suru é chutar, né? Então, shuto shitemo, mesmo chutando, tsuyoku, fortemente, donna ni, o quanto, não importa o quanto forte, mesmo que você chute bem forte, o quanto, não importa o quanto forte você chute, gorukipa lá, tá? É o nome inteiro do goleiro, né? O japonês chama o de kipa, então conforme nós vimos na frase lá em cima, o gorukipa, tá? Que vem de goalkeeper do inglês, tá? Fusegimasu, impede ou defende, tá certo? Então, a ideia aqui é não importa quão forte seja o chute, o goleiro defende. Dá mais um vozinha, né?
Mais uma frase aqui, vamos escutar. 40歳でもボジーニャは世界のスターになりました。Muito bem, muito katakana, né? Aqui nós temos outra palavra, está. Mas aqui, ó, demo, tá vendo? E onde sai, né? 40 anos, no caso, é um substantivo. Então, e onde sai demo, mesmo 40 anos, ou mesmo com 40 anos, bodinha, ou seja, vozinha, sekai, mundo, está, estrela do mundo, e narimashita, se tornou uma estrela do mundo, tá? Ou uma estrela mundial. Muito bom, vamos ao próximo. Tá passando uma motinha aí na rua, hein? E vamos escutar. 何回攻撃してもあのゴールは破れない。Muito bom, né? Aqui mais uma vez, shitemo, né? O verbo suru conjugado na forma te mais o mo shitemo, né? Nankai kogeki shitemo, nankai, muitas vezes. Kogeki, ataque, suru, atacar. Mesmo atacando muitas vezes, anogoro, aquele gol, yaburenai, não é violado, por assim dizer, tá? Mas aqui a ideia de yaburenai, o yaburo é fazer o gol. Então, no caso, como está no negativo, o gol não é quebrado, o gol não é violado, né? Ou seja, não é feito o gol. E mais um exemplo aqui, vamos ouvir. スペインが攻めてきてもボジーニアの守備は崩れないよ。Muito bom, né? Então vamos aqui, ó. Spain, já aprendeu, né? Espanha. Semetectemo, tá? Aqui nós temos uma junção de dois verbos, tá? Semedo, que é pressionar, mais o verbo curo, tá? Então nós colocamos os dois verbos, tá? O curo é ver, tá? Os dois verbos na forma T para juntar os dois, né? Semedo, semete, curo, kite. Semetectemo, vir pressionando, né? Mo. Então, mesmo a Espanha vendo pressionando, né? É uma ação que começou no passado e vem para o presente. Bodinha no shubi, shubi é defesa. Kuzurenai. O verbo kuzureru significa cair, ruir, né? Mas aqui está no sentido figurado, né? Que não vai destruir, não vai abalar a defesa do vozinho, tá? Então, porque está no negativo, tá? Então aqui a tradução é mesmo se a Espanha atacar. Se você ouviu o barulho de um cachorro latindo, é o meu cachorro, o Manju. Alguma coisa está incomodando ele lá fora. Estava quietinho, bonitinho ali no sofá dormindo, mas agora ele levantou. E agora ele voltou para o sofá de novo, tá certo? Então, voltando aqui, ó, mesmo se a Espanha atacar, a defesa do vozinho não desmorona. Desmorona talvez seja um verbo mais que transmite de uma maneira mais eficiente, mais exata o que significa kuzureru, né? Desmoronar, cair, ruir, tá certo? Vamos ver o que nós temos aqui. Tome cuidado, tá certo? Vamos ver qual é o erro comum que isso acontece aqui. Errar a flexão dos adjetivos e é muito comum. A tentação de usar demo em tudo é grande, né? Então, takai demo. Takai demo é mais fácil, né? Você mantém a palavra lá do jeito que você aprende lá. Takai é caro, takai é alto, takai, né? Takai demo mesmo caro. Não, mas não, takai temo, né? O sake o kaimasu compro bebida alcoólica, né? Por quê? Como substantivos usam demo, achamos que os adjetivos e também aceitam, mas os adjetivos e exigem a transformação para a terminação com demo. Dito de uma outra maneira, para nós entendermos, os verbos e os adjetivos na forma i no japonês, eles conjugam. Então, se nós quisermos entender o japonês e dominarmos o japonês, nós precisamos aprender a conjugação desse tipo de palavras, assim como em português nós aprendemos a conjugação verbal. Certo?
Continuando aqui, correção de ouro, takaku temo osake o kaimasu. Essa é a maneira certa, tá certo? Então vamos lá para o nosso diálogo final, comentando o jogo no supermercado. E aqui eu vou apresentar a Mariana e a Sato-san, tá? Eles são personagens que aparecem de vez em quando, né? Na verdade, eu fechei com 10 personagens principais que eles aparecem em todas as aulas numa historinha final de 5 cenas. No caso aqui vai aparecer a Mariana, que ela é uma DKC que mora lá no Japão, mas ela é muito esforçada. O sonho dela é passar no N4, no JLPT, ou teste de proficiência japonesa N4, tá certo? E a Sato-san é a vizinha japonesa dela, tá bom? Elas estão no supermercado, vamos ver as 5 cenas onde Mariana e a Sato-san conversam no mercado antes ou depois do jogo, vamos ver. Né? Cena 1. Olha só o que a Mariana falou, né? A Mariana falou tudo isso aqui, né? Mariana, ela falou assim, ó, Kyuryo bimai nano ni bodinha no kiseki no iwai no tame ni biru o kau. Dito de maneira simples, sem entrar em muitos detalhes aqui, ela falou, mesmo sendo antes do dia do pagamento, por causa da comemoração do milagre do vozinho, eu vou comprar cerveja, né? Exatamente isso, tá certo? Ok, e aqui nós temos, olha, essa daqui é a Mariana, né? A nossa DKC esforçada que quer passar no N4. E ela pegou das melhores, ela pegou Heineken, tá? Pegou Heineken. Vamos ver o que se ela vai conseguir levar essa cerveja, porque é antes do dia do pagamento, né? Aí nós temos aqui a Sato-san. A Sato-san vai falar isso daqui, ó. Olha só, a Sato-san encontrou com ela lá no supermercado e falou isso daqui. O que ela falou? Spain ga nankai mo shuto shita no ni bodinha ga zenbu fuseida. Ou fuseida, né? Fuseida, aqui tá errado, tá? Fuseida, esse G não existe, tá? Ok? Apesar de a Espanha ter estado tantas vezes, o vozinho, o goleiro do Cabo Verde defendeu tudo, né? Ok? Aí, ó, tá conversando, né? E olha, já pegou, além da cerveja, um monte de verduras, né? Só que isso vai mudar até o final da história, vai mudar, tá certo? E essa daqui, ó, é a Sato-san, a vizinha japonesa boazinha, né? Ok? Cena 3. Oh, né? A Mariana falou. So, 40 歳でも彼の守備は本当にすごかったよ. Ou seja, né? Mesmo tendo 40 anos, as defesas dele foram simplesmente, verdadeiramente incríveis, né? Ok, realmente incrível, né? Muito bom. Não é gambaro, tá? É sugokata, tá? Muito bom. Aqui, ó, elas estão conversando, né? Já mudaram de lado do carrinho, mas isso é normal. Mulher conversa e vai andando assim mesmo, né? Engraçado, né? Duas mulheres falarem de futebol no supermercado, né? Não é homem do barzinho para falar de futebol, mas estão. Cena 4, penúltima cena. O que acontece aqui? A Sato-san fala assim, ó. Donna ni yoroshiku mo gyoniku o kaisugi. Gyoniku no kaisugi wa dame da yo. Parece que ela dá uma bronca na Mariana, né? Aqui, ó. Nós temos a nossa estrutura aqui, ó. Ureshiku temo, né? Então, não importa o quanto você esteja feliz, você não pode comprar carne demais, né? Carne de vaca demais, na verdade, né? Ok? Donna ni ureshiku temo gyuniku no kaisugi wa dame da yo. Okay? Não importa quão feliz você esteja, comprar carne de boi demais não pode, hein? Deu uma bronca, né? Também, esse tanto aqui, né? Esse tanto aqui já não dá mais, né? Olha aqui, ó, picanha bovina R$ 49,90. Tá mais barato do que aqui. Muito mais barato, né? Cena 5 e última cena. Mariana falou o seguinte, né? Único gatakakutemo, ó, tá vendo? Ela conjugou o adjetivo na forma aí, na forma kutemo. Konobiru sai areba, saiko no yoru ni naru, né? Ela disse, né? Único gatakakutemo, konobiru sai areba, saiko no yoru ni naru, né? Oniku ga takaku temo, mesmo que a carne seja cara, konobiru, esta cerveja, saireba, né? Se ao menos eu tiver essa cerveja,
Saiko, o máximo, yoru, noite. Nada se tornar, ou seja, vai ser a melhor noite, a noite máxima, né? Só se eu tiver essa cerveja, tá certo? Mesmo que a carne esteja cara, contanto que eu tenha essa cerveja, será uma noite maravilhosa, né? E ela vai aqui, ó. Essa é a cerveja que ela quer, tá certo? Agora que já tá mais equilibrada, tá certo? Muito bom, muito bom. Deixa eu voltar aqui, olhar para a câmera aqui. Gostaram da aula baseada no acontecimento do vozinha, né? Então a gente pode aprender muito de diversas maneiras, né? E eu acho bem interessante essa maneira que, né, eu formatei as aulas aqui para o curso, porque todas as lições elas são fazendo um link, são conjugadas com o cenário. E às vezes tem acontecido, né? Eu falo, ó, lembra daquela aula da Mariana no supermercado? Foi naquela aula que você aprendeu. Ah, é mesmo, né? Então o cérebro faz associação com as cenas. Isso torna o aprendizado muito mais interessante, muito mais eficiente, tá? Outra coisa que torna eficiente o aprendizado são os exercícios interativos que nós temos por meio da nossa plataforma, tá certo? Inclusive, se você ficou até agora, eu estou te dizendo agora que na descrição desse vídeo vai ter alguns exercícios interativos para você fazer, todos baseados nessa aula que nós tivemos, tá certo? Não sei quais vão ser os exercícios, ainda vou gerar eles, mas eu vou deixar para nós, ou para vocês, na verdade, né? Na descrição do vídeo você clica lá, coloca seu nomezinho, que é a sua informação que eu quero saber, e faz os exercícios. Só tem uma limitação, tá? Os exercícios duram apenas 48 horas. Então você só clica quando você realmente tiver tempo para fazer. Dentro dessas 48 horas você pode fazer algumas vezes o mesmo exercício, aí você não esquece mais o que você aprendeu nessa aula com a gente, tá certo? Espero que você tenha gostado. Se você tem alguma ideia de algum tema, de algum cenário que a gente pode usar como fundo aqui para as nossas aulas, você coloca aqui no comentário. Se você tem alguma dúvida que você queira satisfazer é ótimo. Dúvida não se satisfaz, né? Tirar, também coloca no comentário, a gente responde, a gente prepara a aula baseado nisso, né? E qualquer dia, se vocês colocarem no comentário, qualquer dia, eu posso abrir o sistema que eu montei usando Vibe Code, ou inteligência artificial, que eu montei para que as aulas sejam preparadas de uma maneira padronizada e sem muito esforço, tá? Mas eu não abdico de todo esforço, não, para preparar as aulas. Por quê? Porque eu quero sempre fazer uma curadoria, verificar o que a IA fez para a gente, tá certo? Mas isso só se vocês colocarem aqui no comentário, tá? De resto, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido as duas gramáticas, né? No, ni e temo, né? Apesar de e mesmo que, e que você use isso no seu japonês e que isso te ajude de alguma maneira, tá certo? Estamos ficando por aqui. Muito obrigado por ter vindo. Manta, né? E nós vamos o quê? Nós vamos vinhetar. Destrave seu japonês comigo.